Existe uma sala, no fundo do mundo dos mortos egípcio, onde o seu coração é colocado numa balança. De um lado, o seu coração. Do outro, uma pena. Se o seu coração pesar mais que a pena, você deixa de existir para sempre. Essa história começa com um deus que foi assassinado pelo próprio irmão, despedaçado, e trazido de volta à vida pelo amor da sua esposa. O nome dele é Osíris. E o Egito inteiro girava em torno da sua morte. Essa é a saga completa dos deuses egípcios. Uma família dividida entre amor, traição, vingança e o julgamento final de cada alma humana. Fica até o final, porque o desfecho explica por que os egípcios mumificavam seus mortos. Então, transformando-se num pássaro, Ísis pairou sobre o corpo do marido e, com sua magia, conseguiu conceber um filho, Horus, um herdeiro nascido da morte, destinado a vingar o pai. Mas o irmão de Osíris, Sete, ardia de inveja. Sete queria o trono, o poder e a admiração que só Osíris recebia. E a inveja de um deus, no Egito Antigo, nunca fica pequena por muito tempo. Na verdade, Set era essencial em outra frente. Todas as noites, ele lutava ao lado de Ra contra a serpente do caos absoluto, Apófis, protegendo o sol em sua jornada mais perigosa. Set arquitetou um plano cruel. Mandou construir um caixão magnífico, sob medida exata para o corpo de Osíris, e prometeu dá-lo de presente a quem coubesse perfeitamente dentro dele numa festa. O caixão flutuou rio abaixo, até o mar, e foi parar bem longe, na costa da Fenícia. Osíris estava morto, e sua esposa, a deusa Ísis, sentiu a perda no instante em que aconteceu. Ísis percorreu o mundo inteiro à procura do corpo do marido. Ela não descansou, não desistiu, e finalmente encontrou o caixão preso dentro do tronco de uma árvore na Fenícia. Mas quando Ísis trouxe o corpo de volta ao Egito e o escondeu, Sete descobriu. E dessa vez, Sete não teve pena. Cortou o corpo de Osíris em 14 pedaços e espalhou cada um por todo o Egito. Ísis, então, começou a busca mais dolorosa da mitologia egípcia. Encontrar, um por um, os 14 pedaços do corpo do próprio marido, espalhados pelo Nilo. Um detalhe fascinante sobre Osíris. Para os egípcios, ele não representava apenas a morte e o renascimento humano, mas também o próprio ciclo agrícola do Egito. Todos os anos, quando o rio Nilo inundava as margens, e semanas depois, as plantações brotavam da lama fértil, os sacerdotes diziam que aquilo era o corpo de Osíris, renascendo literalmente da terra. A mesma história de morte e ressurreição, repetida em cada nova colheita. Ísis não era uma deusa qualquer. Ela era a maior maga do panteão egípcio, capaz de manipular a própria vida e a morte com palavras de poder que ninguém mais conhecia. Peça por peça, Ísis reuniu 13 dos 14 pedaços do corpo de Osíris. Só faltava um, o falo, que havia sido comido por um peixe do Nilo e jamais foi recuperado. Mesmo incompleto, Ísis remontou o corpo de Osíris, enfaixou-o em linho, criando a primeira múmia da história egípcia. E foi esse ritual que deu origem a toda a prática de mumificação do Egito. Então, transformando-se num pássaro, Ísis pairou sobre o corpo do marido e, com sua magia, conseguiu conceber um filho, Horus, um herdeiro nascido da morte, destinado a vingar o pai. Ísis escondeu-se nos pântanos do delta do Nilo para dar à luz e criar Horus, longe dos olhos de Sete, que sabia que aquela criança, um dia, viria atrás do trono e da vingança. Enquanto isso, graças à magia de Ísis, Osíris ressuscitou, mas não para viver entre os humanos novamente. Ele ressuscitou para se tornar o rei do mundo dos mortos. Osíris assumiu o trono da Duat, o submundo egípcio, e passou a governar como juiz supremo de todas as almas que morressem no Egito, dali em diante. E é por causa dessa história, a morte, o desmembramento e a ressurreição de Osíris, que os egípcios passaram a acreditar que, se o corpo fosse preservado como o dele, a alma também poderia renascer. Ísis se tornou tão popular que seu culto ultrapassou as fronteiras do Egito. Séculos depois, templos dedicados a ela foram construídos em Roma, na Grécia e por toda a Europa antiga. Muitos historiadores apontam semelhanças entre as representações de Ísis amamentando Horus
e imagens religiosas posteriores, de mães divinas segurando seus filhos, mostrando como essa deusa egípcia influenciou culturas muito além do Vale do Nilo. E por falar em mumificação, você sabia que a própria palavra múmia não é egípcia? Ela vem do termo persa múmia, que significa betume, porque viajantes antigos achavam que os corpos preservados tinham sido mergulhados em piche negro. Na verdade, os egípcios usavam resinas, óleos e natrão, um sal mineral que secava o corpo e impedia a decomposição por milênios. Mas Set não desapareceu depois do assassinato. Pelo contrário, ele assumiu o trono do Egito, governando com mão de ferro, e vivia com medo constante de que Horus crescesse e viesse cobrar vingança. Set não era apenas o vilão da história. Para os egípcios, ele também era o deus do deserto, das tempestades e do caos necessário. A força bruta que existia para equilibrar a ordem de Ra. Na verdade, Set era essencial em outra frente. Todas as noites, ele lutava ao lado de Ra contra a serpente do caos absoluto, Apófis, protegendo o sol em sua jornada mais perigosa. Isso tornava Set uma figura contraditória. Ao mesmo tempo, assassino do próprio irmão e guardião indispensável do sol. Os egípcios entendiam que o caos e a ordem sempre andavam juntos. Mas quando Horus cresceu escondido nos pântanos, sob a proteção de Ísis, ele soube exatamente quem havia matado seu pai. E jurou que reclamaria o trono do Egito de volta. Assim começou a guerra mais longa da mitologia egípcia. 80 anos de disputas, duelos e julgamentos divinos entre Sete e Horus, pelo direito ao trono do Egito. Os deuses egípcios se dividiram. Uns apoiavam Sete, argumentando que ele era mais forte e experiente. Outros apoiavam Horus, o herdeiro legítimo. O conflito foi levado ao Tribunal Supremo dos Deuses. Sete nem sempre foi visto como vilão. Durante boa parte da história egípcia, ele era um deus respeitado, associado à força e protegido por faraós de inteiros períodos, especialmente durante dinastias vindas de regiões deserticas. Só mais tarde, quando o Egito foi invadido por povos estrangeiros que Sete passou a simbolizar, sua imagem foi sendo cada vez mais associada ao caos e à maldade absoluta. Essa guerra entre Sete e Horus é só uma fração da mitologia egípcia. Ao todo, os egípcios cultuavam mais de 1.500 divindades diferentes, cada uma ligada a uma cidade, uma força da natureza ou um aspecto da vida humana. Muitos desses deuses, como Set, Horus e Osíris, tinham cultos que competiam entre si dependendo de qual cidade estava no poder naquele momento. Enquanto essa guerra pelo trono acontecia entre os vivos, havia um Deus que já cuidava. Havia gerações de todos que morriam no Egito. Anubis, o guardião dos mortos. Antes mesmo de Osíris se tornar rei do submundo, era Anubis quem governava Aduat. Diz o mito que, com a chegada de Osíris, Anubis cedeu o trono, mas manteve seu papel mais importante: guiar as almas. Era Anubis quem preparava os corpos para a mumificação, supervisionando cada faixa de linho, cada óleo sagrado, garantindo que o falecido tivesse uma chance real na vida após a morte. E era Anubis quem conduzia cada alma até a Sala das Duas Verdades, onde acontecia o julgamento mais importante da existência de qualquer egípcio, a pesagem do coração. Ali, Anubis colocava o coração do falecido numa das balanças de ouro. Do outro lado, a pena de Maat, deusa da verdade e da justiça. Se o coração pesasse igual ou menos que a pena, a alma passava. Mas se o coração, carregado de culpa e maldade, pesasse mais que a pena, um monstro faminto chamado Amit, parte crocodilo, parte leão, parte hipopótamo, devorava o coração ali mesmo. E quando o coração era devorado por Amit, não havia segunda chance. Não havia paraíso, nem inferno como conhecemos. A alma simplesmente deixava de existir. A verdadeira morte para um egípcio. Já a alma cujo coração era leve como a pena seguia adiante, apresentada ao próprio Osíris, o rei ressuscitado, para viver eternamente nos campos de junco, o paraíso egípcio. Para não errar durante o julgamento final, os egípcios ricos eram enterrados com cópias do chamado Livro dos Mortos, um verdadeiro manual com feitiços,
orações e respostas prontas para convencer os 42 juízes da Sala das Duas Verdades de que aquela alma era de fato pura e merecia passar pela pesagem do coração. Apesar de aparecer nas pinturas das tumbas, Amite nunca teve um templo próprio no Egito Antigo. Diferente de outros deuses, ninguém rezava para ela ou pedia sua proteção. Amit existia apenas como a consequência final, o destino aterrorizante reservado a quem tivesse vivido uma vida de maldade, mentiras e injustiça. Enquanto Anubis julgava os mortos, a guerra entre Horus e Sete pelo trono dos vivos continuava, cada vez mais violenta. E foi numa dessas batalhas que Horus perdeu o próprio olho. Sete, transformado num hipopótamo furioso, atacou Horus e arrancou seu olho esquerdo, despedaçando-o em 6 pedaços que se espalharam pelo campo de batalha. Mas o deus Thoth, guardião do conhecimento, encontrou os pedaços do olho e o restaurou com magia, criando o que se tornaria o símbolo mais famoso do Egito, o olho de Horus. O olho de Horus passou a representar proteção, cura e realeza. Até hoje, é um dos símbolos egípcios mais reconhecidos no mundo inteiro, e nasceu direto dessa batalha sangrenta. Mesmo ferido, Horus não desistiu. Ele arrancou os testículos de Sete numa batalha seguinte, numa disputa tão violenta e simbólica que os próprios deuses se assustaram com a crueldade do confronto. Depois de 80 anos de guerra, o Tribunal dos Deuses finalmente decidiu. O trono do Egito pertencia a Horus, o herdeiro legítimo. Set foi banido para governar apenas o caos do deserto. Horus se tornou o novo rei do Egito na terra. E é por isso que, na tradição egípcia, todo faraó vivo era considerado uma encarnação direta de Horus. E Osíris, seu pai ressuscitado, continuou reinando eternamente no submundo como juiz de todas as almas, completando o ciclo. O pai julga os mortos, o filho governa os vivos. O olho de Horus não virou só um símbolo de proteção. Os matemáticos egípcios usavam cada parte dele para representar frações, como um sexto ou um 32 avos, em cálculos de grãos e líquidos. Ou seja, um dos ícones religiosos mais famosos da história também funcionava na prática como uma calculadora sagrada do dia a dia egípcio. E essa ligação entre Horus e o trono não era só simbólica. Cada faraó do Egito, durante toda a sua vida, era tratado oficialmente como a encarnação viva de Horus na Terra. Só depois da morte, quando se tornava um com Osíris no submundo, é que o próximo faraó assumia o papel do filho e recomeçava esse ciclo divino. Mas acima de toda essa história de família, existia um deus ainda mais antigo que atravessava o céu todos os dias. Ra, o deus Sol, criador de tudo o que existe no Egito. Todos os dias, Ra cruzava o céu de leste a oeste dentro da sua barca solar dourada, trazendo luz e vida para o Egito inteiro. Era o ciclo mais sagrado de todos. Mas todas as noites, Ra precisava mergulhar na escuridão da Duat, o submundo, para atravessar 12 portões perigosos antes que o sol pudesse nascer de novo na manhã seguinte. E era ali, na escuridão da noite, que a serpente gigante do caos, Apófis, esperava para tentar devorar Ra e impedir que o sol nascesse, o que significaria o fim do mundo. Toda noite, era essa batalha entre Ra e Apófis que decidia se o Egito veria outro amanhecer. E era Sete, o mesmo deus que matou Osíris, quem lutava ao lado de Ra para vencer essa guerra. Toda manhã em que o sol nascia sobre o Egito era a prova viva de que Ra havia vencido Apófis mais uma vez, e de que a ordem, o Ma'at, havia triunfado sobre o caos. Com o passar dos séculos, Ra se fundiu com outro deus importante, Amon, formando a divindade combinada Amon-Ra, considerada a mais poderosa de todo o panteão egípcio durante o Império Novo. Essa fusão mostra como os egípcios não viam seus deuses como fixos e separados, mas como forças que podiam se combinar, se transformar e evoluir ao longo do tempo. Apófis nunca foi derrotado de vez. Para os egípcios, ele não podia ser destruído para sempre, porque representava o próprio caos que existe naturalmente no universo. A batalha entre Ra e Apófis, portanto, não tinha um final definitivo. Ela precisava se repetir todas as noites, para sempre, como um lembrete constante de que a ordem exige esforço contínuo.
É justamente por essas histórias tão detalhadas sobre morte, julgamento e renascimento que o Egito Antigo se tornou uma das civilizações mais estudadas da história. Arqueólogos ainda hoje abrem tumbas e templos tentando entender completamente essa visão de mundo tão única, onde a morte nunca era o fim, mas apenas mais uma etapa de uma jornada eterna. Curiosamente, muitos templos egípcios reuniam vários desses deuses sob o mesmo teto. Em Ábidos, por exemplo, existia um complexo dedicado especificamente ao culto de Osíris, onde peregrinos de todo o Egito viajavam para deixar oferendas, na esperança de garantir um bom julgamento quando a hora de sua própria morte finalmente chegasse. Grande parte do que sabemos hoje sobre esses mitos vem de textos como os Textos das Pirâmides e o Livro dos Mortos, decifrados só depois que a Pedra de Roseta permitiu aos estudiosos, no século XIX, finalmente traduzir os hieroglíficos egípcios e reconstruir essas histórias que ficaram esquecidas por quase 2.000 anos. Vale lembrar que essa não é a única versão do mito. Diferentes cidades egípcias, ao longo de milhares de anos, contavam essa história de formas ligeiramente diferentes. Em alguns registros, é Horus quem primeiro perde o olho para Sete. Em outros, a ordem dos acontecimentos muda completamente. Isso acontecia porque cada centro religioso egípcio, seja Heliópolis, Mênfis ou Tebas, desenvolvia sua própria tradição sagrada, ajustando os detalhes do mito conforme os interesses e crenças locais de cada época. Osíris, Ísis, Sete, Anubis, Horus e Ra não eram histórias separadas. Eram um único ciclo eterno. Morte, julgamento, vingança e renascimento, se repetindo todos os dias no céu e todas as noites no submundo. E é por isso que o Egito Antigo construiu pirâmides, mumificou seus mortos e viveu obcecado pela vida após a morte. Porque para eles, essa não era só uma lenda. Era o mapa exato do que aconteceria com cada um deles ao morrer. Se essa saga te prendeu do início ao fim, comenta aqui embaixo qual desses 6 deuses egípcios mais te marcou. Deixa o like e se inscreve no canal. Toda semana tem uma nova saga ancestral esperando por você.